Boa noite, amigos. Vamos dando início a mais um estudo, continuando com muita alegria o estudo que estamos realizando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pedir uma ajuda aqui para minha esposa. Vou ter? Parece que eu estou com um probleminha aqui no Wi-Fi. Deixa eu ver se a minha esposa consegue dar uma ajuda aqui. Parece que o Wi-Fi não está funcionando. Acho que ele está só na internet do celular. Só um minutinho, por favor, pessoal. O meu tá funcionando normal. Então, vamos lá. Probleminha sempre acontece, né? Eu tô sem internet aqui no meu notebook, mas dá pra gente fazer pelo celular, então. Oi? Não? Obrigado, viu? Então nós vamos iniciando aqui. Não estou conseguindo ver a movimentação aí das conexões, mas dá pra gente, a minha esposa está monitorando para ver se está funcionando corretamente. Então sejam muito bem-vindos. Muita alegria, cada vez que a gente se reúne para estudar esse livro tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje então nós vamos estudar o capítulo 23, cujo título é Estranha Moral. Então é um estudo que a gente vem realizando já há bastante tempo, com uma oportunidade que nos concede a Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, aqui da cidade do Ilha do Ouro, que a gente agradece muito a oportunidade, essa confiança que em nós depositaram. Então, inicialmente, convido vocês para que a gente possa fazer a nossa oração. Vamos rogar a Jesus nesta hora que nos ampare, nos abençoe, nos ilumine, para que nós consigamos manter a nossa sintonia com o plano mais alto da vida. Que nós possamos perceber a presença dos mentores espirituais que nos auxiliam sempre, do nosso bom e querido anjo da guarda que nos acompanha, mesmo que à distância, esse irmão dedicado que sempre olha por nós. Então que neste momento nós consigamos estar inspirados, todos nós, para refletirmos sobre as lições que hoje veremos deste livro tão importante da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie, para que a gente consiga aproveitar bastante mais esta bendita oportunidade que temos. Assim, então, iniciamos, em nome de Jesus, a nossa atividade da noite. Então, meus amigos, hoje vamos ver o capítulo 23, cujo título é Estranha Moral. Nesse capítulo, é interessante, Allan Kardec reúne algumas passagens, alguns episódios, algumas falas de Jesus que mostram aparentemente uma certa, chega até a parecer contraditória a fala de Jesus com os seus ensinos. Por isso que Allan Kardec dá o título de Estranha Moral. Aquela fala que aparentemente parece que tem algo estranho. É preciso então aprofundar nesse pensamento do Cristo
para procurar descobrir o que ele quis transmitir com essas citações que ele faz. Então, na verdade, Allan Kardec mostra aqui 4 episódios ou 4 passagens que nós vamos analisar aqui conforme a descrição que Allan Kardec faz. Então, nós vamos primeiro no item número 1 deste capítulo, que ele intitula Odiar os Pais. Então, tem um trecho aqui do Evangelho escrito por Lucas, que ele diz assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, essa é a passagem, né? Esse é o trecho que Allan Kardec vai analisar, principalmente naquela questão que Jesus inicia dizendo, né? Se a pessoa não odeia a seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, como Jesus iria falar uma frase desse tipo, né? Ele que só pregou o amor, a caridade, a bondade, tudo que ele falou foi de acordo com a lei divina, com a lei de amor. Então é estranho realmente essa fala de Jesus, que ele diz que é preciso odiar pai e mãe. Então, esse é o primeiro ponto aqui para a gente estudar com Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec analisa, ele faz a seguinte análise bem inteligente, né? Allan Kardec, um missionário do Cristo, um espírito de alta elevação, com o bom senso e a coerência. Então, primeiramente, Allan Kardec analisa que os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus, porque é bom a gente lembrar-se sempre de que Jesus não escreveu nada, Jesus não deixou nada por escrito. Tudo o que ele fez foi relatado pelos 4 evangelistas, né? 4 evangelhos oficiais reconhecidos pela igreja, né? Que são Marcos, Mateus, Lucas e João. Então esses 4 evangelistas relataram os episódios da vida do Cristo, os ensinos, as curas e tudo mais. Então, aqui Allan Kardec lembra que esses evangelistas escreveram esses evangelhos bem depois da morte de Jesus. Mais ou menos 60, 70 anos depois da morte de Jesus, que o primeiro foi escrito, e alguns outros que foram mais à frente. Então, foi de 60 a 100 anos depois da morte de Jesus que eles foram escritos. Então, a primeira observação que Allan Kardec faz é que possivelmente poderia ter acontecido de que na hora de fazer essa redação desse evangelho, citando essa passagem, pode ser que o evangelista não captou bem o pensamento, não foi bem expresso ali o pensamento de Jesus. Essa é uma possibilidade que Allan Kardec coloca. Ele coloca uma outra possibilidade, que seria uma possível alteração de uma língua para outra, porque a língua lá da época, então, era o hebraico, né? Depois essa língua, esses escritos foram traduzidos do hebraico para o grego. Então Allan Kardec observa que poderia, né, ter de repente havido um erro em alguma cópia e dali para frente ter carregado esse erro. Porque se a gente se lembrar, né, como a gente vê até em filmes, em relatos, aquela época se escreviam naqueles pergaminhos, aquela escrita morosa, né, bem demorada. Tinham até pessoas especialistas para escrever, né, que era até uma função que a pessoa tinha. Então, para reproduzir uma cópia era muito demorado, aquele cuidado, né, de ser fiel ao original. Então poderia ter havido aqui um erro
e esse erro ter sido reproduzido para outras, né, cópias que eram feitas. Uma outra possibilidade. Porque Allan Kardec está tentando analisar, tentando entender o que poderia ter ocorrido, porque Jesus jamais teria dito que era preciso odiar pai, mãe, né, irmãos e tal. Aí Allan Kardec diz assim, primeiro é preciso saber se Jesus pronunciou mesmo a palavra odiar, se ele pronunciou ou não essa palavra, né? Aí ele coloca assim, vamos supor então que Jesus disse mesmo a palavra odiar, que aquelas outras hipóteses estão descartadas. Então, se Jesus disse odiar, aí ele vai tentar uma outra explicação, que poderia ser a seguinte. Ele coloca que a língua hebraica, ela era muito pobre de palavras, ela não era uma língua rica. Então, uma mesma palavra tinha outros significados. Allan Kardec até dá o exemplo. No livro Gênesis, né, da Bíblia, foi usada a palavra dia, dizendo que Deus criou o mundo em 6 dias. Né? Então, essa palavra dia, na verdade, não era para ter essa conotação de um dia nosso de 24 horas. Mas a palavra dia representava um período de milhões de anos. Aí sim fica correto. O mundo foi criado em 6 períodos de longos milhões de anos, e não em 6 dias de 24 horas. Um outro exemplo que ele mostra, né, essa questão das palavras com vários significados, foi também naquela passagem que nós já estudamos alguns capítulos atrás, sobre a palavra camelo, né? Que é aquela passagem que Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aí a gente vê que não está se referindo ao camelo animal, e sim camelo representava uma linha mais grossa, tipo um cabo, assim, uma linha mais difícil de entrar na agulha. Aí ficaria coerente. Então também a palavra odiar, Allan Kardec estava chegando à conclusão que ela deveria ter outro significado que não esse que nós entendemos hoje como odiar. Então Kardec, muito sábio, o que ele faz? Ele vai pedir ajuda, ele vai buscar uma pessoa especialista na língua hebraica, no grego, em latim, e ele então procura, tem até uma nota de rodapé aqui no livro, que ele diz que procurou o senhor Pesani. Ele procurou esse homem especialista nessas línguas para tentar entender se a palavra odiar, como ela poderia ter outro significado. E ali realmente aclarou a situação. Porque esse homem diz a Kardec que realmente a palavra usada em latim e no grego, que traduzida foi para odiar, ela não significava o nosso odiar, e sim amar menos. Aí muda tudo de figura. Porque se a gente voltar na frase, quando Jesus diz, quem não odeia seu pai, e a gente colocar, quem não ama menos a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, ama menos que a mim, Jesus falando, né? Então não amar a Jesus no sentido da personalidade dele, mas no sentido da ideia que ele traz, o que Jesus representa. Amar então, porque Jesus estava em comunhão com Deus, a questão do espírito imortal, da lei de amor. Então se a ideia é essa, que a gente não se apegue tanto aos entes familiares, quanto a gente procure se ligar a Deus, a lei de amor, a ideia do espírito imortal. Então essa é a ideia que Jesus quis passar, que não houvesse esse apego exagerado e deixasse de lado aquilo que seria o principal. Então aqui, Allan Kardec, né, rapidamente estamos comentando, Allan Kardec explica então essa passagem do odiar os pais, tá? Então agora nós vamos ver um segundo tópico aqui que ele coloca como outra estranha moral, né? É o item número 4, que ele chama assim, abandonar pai, mãe e filhos. É um trecho do Evangelho de Mateus. Diz assim, aquele que houver deixado pelo meu nome, Jesus dizendo, aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs,
ou seu pai, ou a sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então veja que aqui está claro, como se Jesus estivesse dizendo que é preciso abandonar a família, abandonar o lar por ele, né? Então, aparentemente, é essa a ideia que ele está passando. Então, Allan Kardec vai agora fazer a análise dessa questão. Então, Allan Kardec diz, né, com uma grande sabedoria, ele diz assim, sem discutir as palavras, quer dizer, sem entrar em detalhe de analisar cada palavra, ele diz assim, deve-se procurar qual o pensamento que está por trás dessas palavras. Qual era o pensamento de Jesus ao ter pronunciado essas palavras? Então ele diz que o pensamento deveria ser esse. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses humanos. Ou seja, o ideal é que nós estivéssemos mais voltados para a vida futura. Qual é a vida futura? A vida espiritual, ou a vida verdadeira nossa, né? A vida principal, que nós somos espíritos imortais. Então a ideia é que Jesus está chamando a atenção mais uma vez, né? Como também no anterior, para a importância de diferenciarmos o que é interesse humano do que é interesse da vida do espírito. Sempre era a tônica de Jesus, ele procurava despertar sempre essa ideia da imortalidade, do reino dos céus, mostrando, ele já estava trazendo essa ideia de que nós não somos criaturas apenas terrestres, que nós temos a nossa origem na pátria espiritual. Estamos temporariamente aqui vivendo uma vida de encarnados. Então, por isso que ele diz, ele fala de uma forma de uma metáfora, né, de abandonar, para mostrar os interesses, né? É semelhante àquela outra colocação quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Sempre Jesus dizendo, olha, o que mais te importa é o que é o principal, é o mundo espiritual, é a vida verdadeira, é a busca do reino dos céus. Então, quando a gente está despertando para isso, a gente vai entendendo que os nossos interesses humanos ficam em segundo plano. Não quer dizer que nós vamos deixar a família, nós vamos não dar importância para a família. Não é essa a ideia. Lógico que a gente deve dar toda atenção para a família, se dedicar à família, estreitar os laços de amor com os familiares, mas sempre entendendo que nós não devemos ter aquele apego exagerado, excessivo, para que entendamos apenas como seres carnais, que a gente possa ver em todos seres espirituais, entendendo a nossa origem principal. E então a gente poderia pensar, como ele falou em vida futura, né? Como a gente poderia analisar mais claramente essa questão de como se ocupar com a vida futura? O que a gente poderia fazer para se dedicar a dar interesse à vida futura, né? Então, eu penso que a gente poderia cuidar dos interesses da alma. O que interessa a alma, né? Porque, às vezes, a gente cuida muito do corpo e, às vezes, os interesses da alma ficam em segundo plano. Então, primeiramente, o conhecimento de nós mesmos, procurarmos sempre fazermos aquela viagem interior, procurando nos analisarmos quem somos nós, do que nós gostamos, por que nós agimos de uma forma ou de outra. É aquela viagem interior que parte para iniciar a reforma íntima. A gente precisa, nós precisamos nos conhecermos bem, sabermos onde nós estamos apresentando as imperfeições maiores, para que nós possamos trabalhar essas imperfeições, para que a gente não deixe isso ir se arrastando e chegarmos ao fim da existência e pouco tenhamos trabalhado para nos melhorarmos. Então, se a gente está atento
Aí esse conhecimento de si mesmo, da reforma íntima, é uma forma de mostrar que nós estamos despertos para a vida futura. Desenvolvermos religiosidade, né? Não apenas uma religião, não basta que nós tenhamos um rótulo religioso, né? Mas que a gente estreite as ligações com o Pai Criador, com a oração, a dedicação para tudo aquilo que engrandece a alma, que desperta os valores da alma. E principalmente, né, a prática da caridade verdadeira, entendermos o quanto é importante vivermos de acordo com as leis divinas. O Espiritismo nos encaminha para isso, tanto é que a máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. O principal, então, na vida é buscarmos trabalhar com amor, no bem, fazermos essa caridade desinteressada e com amor. É o principal na nossa vida, né? Entendendo sempre, sem jamais esquecer que somos espíritos imortais. Então a gente concilia tudo isso, dá atenção à família, cuida da família, desenvolve os laços de amor, estreita os laços de afinidade, mas sem perdermos a nossa vinculação com a pátria maior, entendendo que somos todos espíritos imortais, convivendo temporariamente aqui dessa forma, na posição de pais, de mães, de cônjuges, de filhos, mas que somos todos espíritos, filhos de Deus, e que reencarnaremos em outras condições, em outras existências. Bom, assim então a gente analisou esse segundo item. Agora nós vamos no item número 7 desse capítulo, que diz assim: deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Uma passagem bem estranha também, né? Então diz assim no Evangelho de Lucas: disse a outro, isso é Jesus, né? Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, outra passagem também é estranha, né, à primeira vista. Porque será que Jesus não ia ter o cuidado de perceber o interesse daquele homem em prestar aquela última homenagem ao corpo falecido de seu pai e fazer aquele enterro? Será que Jesus não teria essa sensibilidade de perceber que aquele homem queria realizar essa homenagem até, nessa forma de respeito àquele a quem ele tanto amou? É lógico que não, que Jesus não teria agido dessa forma. Então precisa aqui também procurar qual é o sentido, qual o significado dessas palavras, qual é o pensamento profundo de Jesus a esse respeito, né? Então diz Allan Kardec que para a gente entender essa questão, ele volta no ponto de novo: é necessário conhecimento mais completo da vida espiritual, porque essa aqui é a base de tudo. Então ele volta a lembrar: a vida espiritual é a nossa vida verdadeira, a vida normal. A existência terrestre é transitória, passageira. E essa existência terrestre, então, diz Kardec, se a gente compará-la com a vida espiritual, essa existência aqui na matéria pode ser uma espécie de morte, se ela for comparada com o esplendor e com toda a atividade da vida espiritual. A vida espiritual é muito mais bela, profunda, cheia de possibilidades. Aqui é como se fosse uma morte, diz Allan Kardec. Então, por aí que ele vai analisando, e que, consequência, o corpo não passa de uma vestimenta grosseira. Allan Kardec vai analisando que Jesus estava comparando a vida terrestre a uma espécie de morte, e vida realmente ele se refere à vida espiritual. Então diz Allan Kardec, é como se a gente entendesse que Jesus estava ensinando assim, como se Jesus falasse para aquele homem: olha, não se preocupe tanto com o corpo,
pensa antes no espírito. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas é o céu. Então aí a gente vê como que Kardec sabiamente procura perceber o pensamento de Jesus nas colocações. Mais uma vez nesse trecho, Jesus estava chamando a atenção para essa comparação de vida terrestre e vida espiritual. É como se Jesus dissesse: algumas pessoas que ainda não despertaram para a vida espiritual, porque tem pessoas que vivem a vida apenas fisiológica, aquelas pessoas que só pensam nas atividades da matéria, não vislumbra algo além da matéria. Então essas pessoas estão como mortas, elas não estão despertas para uma vida verdadeira, para uma vida maior além dessa vida aqui física. Então por isso que Jesus diz: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele está comparando nesse sentido, aqueles que estão despertos na carne e os que estão mortos aqui. Então apenas Jesus aproveitava oportunidades para deixar ensinos, fazer com que as pessoas pensassem naquilo que ele estava dizendo, o que ele queria dizer com aquilo. E assim agora nós vamos no item número 9, para concluir o estudo desse capítulo, que é a última passagem aqui que Allan Kardec traz, mostrando como estranha moral. Então no item número 9 do capítulo, diz assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. É um trecho que está no Evangelho de Mateus. Disse Jesus: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Então, essa colocação mais ainda, fica muito estranha, porque se nós lembrarmos alguns capítulos atrás, uma outra passagem, quando Jesus diz assim: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então Jesus já deixava claro que ele oferecia a sua paz para nós, dizendo que ele vinha trazer a paz. Agora aqui ele fala exatamente o contrário: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Puxa, mas aí ficou muito contraditório. Então como entender essa colocação que Jesus faz? E Kardec então novamente questiona: será que Jesus disse isso mesmo? Porque é muito contraste com a sua doutrina tão pacífica de amor. Só que Allan Kardec, nessa última análise aqui, ele não deixa como naquela outra, que ele coloca várias possibilidades. Nesta aqui não, ele fala sim, Jesus pronunciou dessa forma. Aqui ele não tem dúvida de que Jesus disse assim, porque ele vai analisar que essas palavras que Jesus disse dão testemunho da sua imensa sabedoria, diz Allan Kardec. Lógico, não se prender na forma literal das palavras. Então vem a explicação de Allan Kardec. Ele coloca que Jesus trazia uma ideia nova, uma doutrina nova, trazia mudanças no pensamento para divulgar o reino de Deus, para falar da lei de amor. Então quando Jesus vem, a gente precisa lembrar que aquele povo seguia a lei de Moisés, leis que baseada na lei de Deus, que eram os 10 mandamentos, mas também de outras leis que Moisés havia agregado por sua conta, dizendo que eram de Deus também. Então a lei que Moisés vigorava até então, como por exemplo a lei do olho por olho, dente por dente, uma lei dura que permitia a vingança, Então Jesus veio revogar muitas dessas leis que Moisés apresentou. Então Allan Kardec lembra aqui que a hora que Jesus vem trazendo a sua nova ideia, a sua doutrina nova, fazendo a humanidade conhecer a lei de amor, ele sabia já, ele já tinha certeza
que essa chegada de uma nova ideia tão profunda como foi, né, e como é, ia resultar em muitas lutas. Isso era inevitável, porque haveria resistência por parte de muitas pessoas que não aceitariam aquelas ideias novas, porque essas pessoas sentiriam que essas ideias novas prejudicariam os seus interesses. Como a gente viu na época, os escribas, os fariseus, eles se sentiram imensamente incomodados com aqueles ensinos de Jesus, porque os escribas e fariseus, eles achavam que bastava viver de aparência, bastava viver de símbolos, de atitudes, de práticas exteriores. Eles não queriam fazer a transformação íntima, eles queriam viver de aparência, mostrar que eram bons, que só pelo fato de conhecerem a lei eles achavam que bastava. Então, a hora que Jesus vem dizendo que é preciso perdoar até os inimigos, vem dizendo que os enfermos é que precisam de médicos, Jesus convivia com aqueles considerados de má vida. Então, tudo isso incomodava muito aquelas pessoas que não aceitaram essa ideia nova. Então, foi isso que Jesus quis dizer. De certa forma, a doutrina nova que ele trazia, a sua nova ideia que iria implantar a lei de amor na terra, ele sabia que haveria de travar lutas, né? Então a gente sabe, por exemplo, os apóstolos de Jesus enfrentaram imensas perseguições, grandes lutas para continuar, perseverar, divulgando a mensagem do Cristo. A gente se lembra, por exemplo, dos primeiros cristãos, quantos inúmeros foram sacrificados, eram levados às feras ou às fogueiras, mas não negavam Jesus, porque Jesus sabia que isso ia fazer uma revolução, essa nova ideia que ele trazia, né? E diz Allan Kardec, apesar de tudo, a ideia do Cristo, nessa nova doutrina que chegou, não que ele tinha uma doutrina constituída, mas essa revolução das ideias, dos ensinos que ele trouxe, isso ganhou corpo, avolumou-se e triunfou, né? Porque a mensagem do Cristo está cada vez mais forte, porque não foi apenas ensinada por ele, mas foi vivenciada por ele, né? Então Jesus, em sua imensa sabedoria, sabia que haveria interpretações diferentes da sua mensagem. Esse é um ponto interessante, né? Cada pessoa faria uma interpretação daquilo que ele disse. Por isso até muitas religiões surgiram, cada uma interpreta a sua maneira, mas houve problemas mais graves, porque alguns casos, né, envolvendo muitos que diziam estar seguindo a mensagem do Cristo, cometeram atos bárbaros que chegaram a matar em nome do Cristo, como a gente sabe, por exemplo, das cruzadas, da noite de São Bartolomeu, tantas lutas que houve, lutas religiosas, as pessoas dizendo que estavam seguindo os ensinos do Cristo, quer dizer, totalmente mal interpretadas a mensagem do Cristo. Então Jesus sabia que haveria de enfrentar uma época difícil de lutas, de divergências, de incoerências, tudo isso era preciso até que restabelecesse, né, a coerência. Por isso que no Evangelho de João, Jesus fala, dizendo que confiássemos que ele haveria de enviar o Consolador prometido, aquele que haveria de restabelecer todas as coisas. E nós sabemos que a doutrina espírita é esse Consolador prometido por Jesus, que veio para restaurar, para fazer com que nós relembrássemos a sua mensagem primeira, a sua mensagem mais pura, e retomássemos, né, aplicássemos na prática essa mensagem mais pura do Cristo. E para a gente então concluir o estudo desse capítulo, eu quero só acrescentar uma mensagem de Emmanuel, porque Emmanuel também faz uma interpretação a respeito desse versículo do Evangelho. E ele dá uma outra, ele sai para uma outra ideia, mas não que é divergente, ele apenas mostra sobre um outro ângulo.
Ele analisa apenas a frase: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. O Emmanuel analisa só esse trechinho. Então essa mensagem de Emmanuel se chama A Lição da Espada. E ela se encontra no livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier. Então o que Emmanuel fala, ele dá uma interpretação interessante. Ele diz assim: a gente poderia entender que Jesus está oferecendo uma espada simbólica para que nós travássemos um combate conosco mesmo. Olha que interessante. Para combatermos os inimigos da nossa paz. Aí a gente pensa, quais são os inimigos da nossa paz? E Emmanuel diz, são aqueles que estão ocultos em nosso próprio eu. Ou seja, os inimigos da nossa paz estão em nós. E ele cita 4 inimigos da paz que a gente precisa combater com essa espada simbólica que o Cristo oferece. Então ele chama o orgulho, a intemperança, o egoísmo e a animalidade. Porque a gente percebe que com orgulho a gente se sente superior ao outro. Se a gente se sente superior ao outro, não aceitamos qualquer leve ofensa. Criamos obstáculo para a paz. A intemperança, que é aquele descontrole, o desequilíbrio, também que perturba e dificulta a paz. O egoísmo, quando só pensamos em nós, não pensamos no outro, como que vai ter paz se pensamos apenas no nosso interesse? E a animalidade, quando a gente mostra aqueles resquícios das existências passadas de uma forma agressiva, de crueldade, de violência, tudo isso dificultando para que tenhamos a verdadeira paz, então. E assim a gente conclui, então, mais este capítulo, né? Na semana próxima, vamos estudar o capítulo 24, que é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Já estamos a praticamente 5 lições do final deste livro. É interessante como passou até rápido, né? Eu estava relembrando, nós começamos esse estudo em março ainda, e já estamos aí praticamente com 6 meses, né, de estudos. Creio que mais um mês, então em torno de 7 meses nós vamos conseguir fazer esse estudo básico, né? Bem simples, muito rápido, mas que dá para dar uma ideia, né, do principal sobre este livro tão importante aí da doutrina. Então, convido vocês agora para que a gente possa fazer então a nossa oração de agradecimento, a nossa oração pedindo a Deus, porque é muito importante que nós estejamos em constante ligação com Deus, nosso Pai. Não só para pedir, mas para agradecer, para louvar. Mas nesse momento difícil que nós passamos na Terra, é muito natural que nós precisemos realmente pedir que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, nos ajude a enfrentarmos da melhor maneira os problemas, as dificuldades que surgem na vida. Orarmos por esse planeta Terra, para que consigamos logo restabelecer a tranquilidade, voltarmos à nossa vida praticamente dita normal, né? A nossa convivência, os nossos relacionamentos. Vamos orar, pedir a Deus, mas vamos ter fé de que tudo está encaminhando, tudo está progredindo, estamos enfrentando um momento difícil que é necessário e é preciso que nós enfrentemos da melhor maneira possível. Esse momento também é uma prova para nós. Cada um de nós vai enfrentar de uma maneira. Alguns vão se revoltar, se desesperar, se amedrontar, outros chegam a tirar a própria vida. Não é nenhum julgamento que estamos fazendo, pois cada um sabe das suas dificuldades. Mas muito bom seria se nós conseguíssemos manter uma certa serenidade,
uma certa confiança, a fé, mantendo o controle da situação, fazendo tudo aquilo que nos cabe para nos mantermos em segurança e também auxiliarmos o nosso semelhante que está em condições mais difíceis. Então que a gente faça sempre oração por nós, pela nossa família, pela nossa cidade e pelo nosso planeta Terra, para que consigamos superar logo esse momento tão difícil, mas que sabemos pode nos trazer muitos benefícios para o futuro. Então agradecemos muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, por tanto que nós recebemos, por todo o apoio, o amparo espiritual, e rogamos a Deus que abençoe o nosso lar, a nossa família, nos ajude a mantermos a paz, a serenidade, abençoe aqueles que enfrentam, que se adoecem, são contaminados por esse vírus, que precisam do tratamento. Então vamos sempre orar por todos aqueles que estão enfrentando momentos difíceis na vida. A oração é muito importante, não só por nós, mas por todos nós, todas as pessoas que conhecemos. Quando a gente se une para orar em favor de alguém, é muito mais forte do que um só orando. São várias pessoas enviando energias boas, rogando a assistência dos bons espíritos. Então que a gente mantenha esse hábito, que a gente possa orar, porque muitos irmãos estão enfrentando dificuldade nesse momento. Então que Deus abençoe a todos esses que nesta hora se encontram aflitos, enfermos, desesperados por alguma ou outra situação decorrente desse problema. Que Deus fortaleça esses irmãos, abençoe para que eles continuem com fé, com esperança, com coragem, para que não desanimem mesmo diante desses problemas. Que Deus abençoe a todos esses lares, a todos esses irmãos que nós sabemos e que nessa hora estamos orando e vibrando por eles. Assim então, agradeço a companhia de cada um de vocês em mais esta noite. É muito bom estarmos aqui estudando. Convido a vocês para nosso próximo encontro na próxima quinta. Até lá, um abraço a todos, fiquem com Deus.